Vênus possui temperaturas imensamente altas, tão quentes que dá para derreter chumbo. É o planeta mais quente do nosso sistema solar, com um ambiente de alta pressão e ventos incrivelmente fortes. Eles são 50 vezes mais velozes que a rotação do planeta, que está ficando cada vez mais quente com o passar do tempo, e os cientistas ainda não sabem explicar o motivo. Mas encontraram uma coisa interessante nas nuvens de lá: um possível sinal de matéria biológica em decomposição. Então quer dizer que há vida em Vênus? Pouco provável, já que esse planeta tem uma atmosfera seca e com muita ventania, e não possui água suficiente para que alguma forma de vida se desenvolva. Os anéis ao redor dos planetas são mais comuns do que imaginávamos. Os de Saturno são os mais famosos e espetaculares. Consistem parcialmente em água congelada que fica brilhando e refletindo a luz, e não há nada parecido no resto do nosso sistema solar. Júpiter, Urano e Netuno possuem anéis também, mas são feitos de poeira e partículas rochosas. Além disso, os astrônomos descobriram que há anéis ao redor de um asteroide também. Mas por que será que a Terra não os tem? Eles existem nos gigantes gasosos e não nos rochosos. Há duas teorias que explicam como eles se formam. Podem ser resquícios da época em que os planetas estavam se formando, ou então o que sobrou de algum impacto que destruiu uma lua desconhecida, ou de quando a gravidade separou essa lua de seu planeta-mãe. Ainda não está claro por que apenas os planetas gasosos possuem anéis. Eles se formaram na parte de fora do nosso sistema solar, enquanto os rochosos se formaram nos círculos mais próximos do Sol, então isso pode ser uma pista. Talvez esses tiveram maior proteção dos fortes impactos que podem ter formado os anéis. Outra coisa, há mais luas na parte de fora do sistema solar, e mais anéis também. Outra hipótese é de que planetas maiores possuem mais volume, então o sistema de anéis pode permanecer estável lá. Algumas teorias afirmam até que pode ter havido um desses sistemas na Terra. Há muito, muito tempo, ela colidiu com um objeto do tamanho de Marte, o que resultou em um denso anel de partículas e detritos. Mas nossa história foi um pouquinho diferente dos demais planetas mais distantes, e esses anéis provavelmente se juntaram e formaram a Lua. Nós sabemos qual é o formato do universo? Em sua teoria da relatividade geral, Einstein dizia que o universo poderia ser de uma das seguintes formas: fechado como uma esfera, aberto como uma cela ou plano como uma folha de papel. Seu formato determina se ele é infinito ou não, e se vai expandir para sempre ou entrar em colapso em algum momento. O formato do universo depende de sua densidade e de seu ritmo de expansão. Uma das melhores formas de determinar isso é usar uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que corresponde aos vestígios radioativos do Big Bang. As ondas de som que estavam se movimentando pelo universo em seus estágios iniciais produziam variações especiais muito pequenas na temperatura de sua luz fraca. Resultados de estudos mostraram que o universo provavelmente se expande por todas as direções, o que indica que é plano. Porque o nosso Sol é quente e a Lua é fria, o Sol libera calor porque seu núcleo é extremamente quente. Lá dentro, a pressão é muito alta e o hidrogênio se transforma em hélio. É assim que o calor e a luz são liberados em quantidade suficiente para iluminar nossos dias na Terra e sustentar a vida aqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. A Lua não é quente porque não tem atmosfera, então não consegue absorver a luz solar como o nosso planeta. Sua superfície fica muito quente durante o dia, a cerca de 100 graus Celsius. Mas como não há atmosfera, a temperatura cai demais durante a noite, atingindo 173 graus negativos. O Sol é quente, disso não há dúvidas, mas o espaço ao redor dele é gelado. O calor é a energia que os objetos armazenam dentro de si. A temperatura é como medimos se alguma coisa é quente ou fria. Então, quando você transfere calor para determinados objetos, a temperatura dele sobe. Tire ele e a temperatura cai. Você pode transferir calor de 3 formas diferentes: por convecção, condução ou radiação. A convecção ocorre dentro de gases e líquidos e a condução é para coisas sólidas. A temperatura só afeta a matéria. O espaço não tem partículas suficientes, é praticamente um vácuo total, o que significa que transferir calor não é eficaz. A única forma de fazer isso seria por meio de radiação. Quando o calor que vem do Sol cai sobre um objeto em forma de radiação, os átomos que compõem aquele objeto absorvem energia, que movimenta os átomos e os faz produzir calor por meio desse processo. No espaço, a temperatura dos objetos permanece a mesma por um bom tempo. Os frios continuam frios e os quentes permanecem quentes. Se você colocar qualquer coisa fora da atmosfera terrestre e a expuser à luz solar direta, o Sol vai aquecê-la a cerca de 120 graus. Os objetos do espaço sideral que rodeiam nosso planeta e não recebem luz solar direta ficam com temperatura de 10 graus.
Isso porque há moléculas que escapam da nossa atmosfera, então o Sol acaba aquecendo eles. As pessoas costumam pensar que a água é algo muito raro no espaço sideral, mas agora sabemos que ela existe congelada em todo o sistema solar. Para começar, é possível encontrá-la em asteroides e cometas. Também está presente nas crateras de Mercúrio e da Lua, que estão em sombra permanente. Em Marte, há gelo nos polos, debaixo da poeira da superfície. Pode não ser suficiente para sustentar colônias humanas lá em cima, mas é alguma coisa. Outros corpos em nosso sistema solar também contêm gelo, como o planeta anão Ceres e uma das luas de Saturno. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ser uma forte candidata a ter vida. Ela provavelmente tem um oceano inteiro debaixo de sua superfície, congelada e rachada. Pode ter o dobro de água de todos os oceanos do nosso planeta. A maior das luas de Saturno também tem um ciclo líquido, mas não é de água. Ele movimenta materiais entre a superfície e a atmosfera. À primeira vista, parece com o ciclo da água que temos na Terra, mas os imensos lagos de Titã estão cheios de gás etano e metano. Há possibilidade de que estejam sobre uma camada de água. Netuno fica cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que nós, e claro, recebe muito menos luz e calor. Mas também irradia muito mais calor do que recebe. Há mais coisas acontecendo em sua atmosfera, principalmente se você compará-la com seu vizinho, Urano. Esse fica mais perto do Sol, mas ainda irradia a mesma quantidade de calor que Netuno, onde os ventos são imensamente fortes, 2.400 km por hora. Ninguém ainda sabe o porquê. Pode ser por causa de uma contração gravitacional, energia vindo de seu núcleo ou em razão do Sol. Sabia que existe gelo quente? Ele fica a apenas 33 anos-luz de nós em um exoplaneta que consiste em diferentes elementos de água que formam um gelo ardente e sólido por causa da pressão. Mas as temperaturas da superfície são extremas e podem atingir 300 graus. É assim que a água fica super quente e sai como vapor. É como colocar gelo dentro do seu café na tentativa de aquecê-lo. Quando você fica admirando as estrelas no céu, é como se estivesse olhando para o passado. Elas ficam muito longe e a luz delas leva muito tempo para chegar ao nosso planeta. Então, é possível que algumas já tenham ficado sem combustível e não estejam mais vivas. Pilares da criação são um bom exemplo disso. Eles fazem parte de uma região que fica a 7.000 anos-luz de nós, chamada Nebulosa da Águia. São nuvens de gás e poeira com formato de pilares. Cientistas os descobriram em 1995, mas na verdade uma explosão de supernova destruiu esses pilares pelo menos 6.000 anos atrás. Então, a imagem de 1995 mostra como eles eram 7.000 anos atrás. Marte possui o maior vulcão do sistema solar que conhecemos até hoje. Ele é maior que o estado do Havaí e 100 vezes mais largo que o maior vulcão da Terra. O planeta vermelho parece muito silencioso, mas uma vez vulcões enormes dominavam sua superfície. Eles cresceram muito provavelmente porque a gravidade por lá é muito mais fraca que aqui na Terra. Outra coisa, a crosta do nosso planeta está se movimentando o tempo todo e a de Marte provavelmente fica parada. Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que vem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver.
Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de zero e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria, respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira, e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho. Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol. Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido.
E esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas. Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que desta vez superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo o nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né? O sistema solar está repleto de objetos misteriosos que vêm de todos os lugares. Em outubro de 2017, pesquisadores no Havaí avistaram um objeto misterioso que apelidaram de Oumuamua. Isso significa um visitante de uma terra distante em havaiano. Ou é uma vaca realmente grande. Ele seguiu uma órbita de escape, literalmente escapou da atração gravitacional de seu planeta, como se jogasse uma bola no espaço para nunca mais voltar. Isso significa que essa coisa estranha veio de algum lugar fora do nosso sistema solar. Havia muitas teorias sobre o que era, desde um simples asteroide até uma espaçonave extraterrestre. Os cientistas até pensaram que se tratava de um pedaço de gelo de nitrogênio de um planeta parecido com Plutão. Seu formato estranho só aumentava o mistério. As grandes mudanças nas curvas de luz mostram que esse objeto poderia ser alongado como um tubo, ou mais plano como uma panqueca. Oumuamua não se comportava exatamente como um cometa ou um asteroide. Os cometas são gelados e formam caudas brilhantes quando passam perto do Sol, enquanto os asteroides são basicamente apenas rochas e não formam caudas. O Oumuamua não tem cauda e não libera gás, como eu, mas também não é uma rocha comum. Sua superfície é muito brilhante, quase como um metal polido. Quando passou pelo Sol, ele acelerou, como se tivesse um foguete. E não foi a gravidade do Sol que deu a Oumuamua esse impulso repentino. Os cientistas não têm certeza do que causou isso. Então, o que era aquela coisa? Após anos de estudo, os cientistas agora acham que o Oumuamua é provavelmente um cometa com hidrogênio congelado em sua superfície. Esse hidrogênio reagiu com a luz solar, acelerando o cometa e mudando sua trajetória. O Oumuamua provavelmente obteve todo esse hidrogênio por ter sido exposto a toneladas de raios cósmicos por um longo período. Ele também adquiriu uma bela coloração vermelha por causa deles. Oumuamua era um visitante de um sistema solar jovem e caótico, onde colisões e migrações acontecem o tempo todo. Esses sistemas geralmente lançam muitos objetos pequenos ao redor. Ele pode ter sido empurrado por um planeta como Júpiter, cuja gravidade é tão insanamente forte que pode arremessar coisas enormes para o espaço sideral. A mesma coisa acontece com frequência com os cometas aqui. Oumuamua já deixou nosso sistema solar, embora objetos semelhantes nos visitem algumas vezes, cerca de uma vez por ano. Para saber mais sobre esses hóspedes misteriosos, os astrônomos planejam enviar uma sonda para perseguir Oumuamua. Usaremos as órbitas da Terra e de Júpiter para lançá-la com velocidade suficiente para alcançar o cometa. Mas alguns dos visitantes inesperados ficaram um pouco mais. Em outubro de 2019, o telescópio espacial Hubble da NASA tirou uma foto de um cometa azulado arrastando poeira e gás. Na época, ele já estava no Sistema Solar, a cerca de 418.429.440 quilômetros de distância da Terra, em algum lugar entre Marte e Júpiter.
Vimos a poeira brilhante ao redor dele, mas ainda não pudemos ver seu núcleo, pois ele é muito pequeno. Bem, pequeno é relativo aqui. Esse objeto tem cerca de 975 metros de diâmetro, o que equivale ao comprimento de 9 campos de futebol. Em 22 de março, imagens do Hubble mostraram que um pequeno fragmento do cometa se separou do núcleo. Isso significa que o cometa é muito ativo, ao contrário do Oumuamua. Ao observá-lo melhor, descobrimos que o núcleo é uma mistura solta de partículas de gelo e poeira. Sua superfície também é muito semelhante às outras, com áreas ásperas e coberturas lisas de detritos gelados e empoeirados. O cometa foi descoberto por um astrônomo amador, Gennady Borisov, por isso recebeu o nome de Cometa 2I Borisov. Parabéns! Os cientistas confirmaram rapidamente que ele veio de fora do nosso sistema solar. E essa coisa com certeza era um turista entusiasmado. Viajou a uma velocidade vertiginosa de cerca de 177.028 km por hora. Isso é rápido o suficiente para circundar a Terra 4 vezes em apenas 1 hora. Essa visita foi fascinante por vários motivos. A maioria dos cometas em nosso sistema solar vem do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. O cinturão de Kuiper é uma região do espaço além da órbita de Netuno. É como um grande e distante anel ao redor do Sol, repleto de muitos objetos pequenos e gelados. Todos eles são pedaços antigos remanescentes da época em que nosso sistema solar ainda era muito jovem. A nuvem de Oort é muito mais distante. É como uma bolha gigante ao redor do sistema solar, também repleta de objetos gelados muito antigos. A maioria dos cometas de longo período vem de lá. Mas de onde veio o cometa 2I Borisov? Ainda não sabemos ao certo. Os cientistas dizem que ele provavelmente se formou em outro sistema estelar, que pode ser mais novo ou mais velho que o nosso sistema solar. Seria estranho se houvesse uma terceira opção, NASA. De qualquer forma, ele pode ter sido expulso de seu sistema natal, assim como o Oumuamua. Embora o cometa 2I Borisov seja pequeno demais para manter sua própria atmosfera, ele desenvolveu um coma quando se aproximou do Sol. Coma é um nome engraçado para aquela bela nuvem brilhante de gás e poeira que circunda o núcleo do cometa. Ela se forma quando o calor do Sol faz com que o gelo do cometa se vaporize, liberando poeira e gás no espaço. Essa era mais amigável que a Oumuamua e nos deu mais tempo para estudá-la. Como resultado, aprendemos mais sobre suas características únicas e interessantes. Por exemplo, ela nunca interagiu com outra estrela. Mas, infelizmente, Borisov também teve que partir. Agora ele está em um caminho que o levará de volta ao espaço interestelar. No entanto, há muitos outros visitantes por vir, e você já deve ter ouvido falar desse. O Grande Cometa de 1996. Era assim que chamávamos o cometa Hyakutake. Ele também recebeu o nome do astrônomo que o descobriu, Yuji Hyakutake. Em uma bela coincidência, ele foi descoberto na véspera do Ano Novo. Em 25 de março de 1996, essa coisa passou incrivelmente perto da Terra, a apenas 0,1 unidade astronômica de distância, um pouco mais longe do que a Lua. Ela passou sobre o Polo Norte. Esse foi um dos encontros de cometas mais próximos em 200 anos. Ele era visível em todo o mundo e parecia muito brilhante e bonito no Sol, estendendo-se amplamente. E não permaneceu por apenas uma noite, ficou cada vez mais visível durante março, tornando-se um dos objetos mais brilhantes no céu noturno no final do mês. O cometa só desapareceu completamente no final de maio. Trata-se de um cometa de longo período, o que significa que ele leva centenas de anos para orbitar o Sol. A última vez que o visitou foi há cerca de 17 mil anos, e agora seu período orbital aumentou para 70 mil anos. Mas não fique chateado, há outros cometas que iluminarão nossos dias e noites. Além disso, alguns objetos espaciais preferem ficar por aqui por mais tempo. Há um asteroide com um nome multissilábico cujo esforço para pronunciar está acima do que me pagam para trabalhar aqui. Esse nome em havaiano significa o Travesso de Júpiter. Felizmente, os cientistas tiveram piedade de nós e o apelidaram de BZ. Ei, acho que posso agradecer por isso em nome de todos os outros narradores. Obrigado. É um asteroide pequeno com apenas 2,9 km de diâmetro. Pelo nome, você pode imaginar que ele compartilha uma órbita com Júpiter. Mas há um detalhe interessante. O asteroide se move na direção oposta, o que é conhecido como órbita retrógrada. O asteroide incomum foi descoberto em novembro de 2014. Ele orbita o Sol por cerca de 11 anos e 8 meses, às vezes passando por dentro e por fora da órbita de Júpiter. Ele tem sido assim há pelo menos 1 milhão de anos, e permanecerá assim por mais 1 milhão. Mas por que ele se move de forma tão incomum?
O BZ pode, na verdade, ser um imigrante interestelar. Talvez ele tenha passado pelo nosso sistema solar há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, na época em que o Sol estava se formando. Em seguida, foi capturado pela gravidade, mas salvou sua órbita oposta. Ou talvez tenha vindo da nuvem de Oort. Então ele poderia obter sua órbita estranha do misterioso planeta 9, um planeta hipotético que se acredita existir em nosso sistema solar muito além de Netuno. De qualquer forma, esse asteroide nos dá mais informações sobre a história do sistema solar e como os materiais orgânicos podem chegar até nós vindos do espaço sideral. Em um dado momento, há milhares de objetos em nosso sistema solar que vêm do espaço sideral. Eles permanecem aqui por diferentes períodos de tempo, mas às vezes temos sorte, e eles acabam nos ensinando muito sobre o espaço interestelar. O Sol está se preparando para virar, pois seus polos magnéticos estão se invertendo. Assim como a Terra, nossa estrela tem um norte magnético e um sul magnético. Mas ao contrário daqui, a inversão dos polos solares é mais frequente e mais fácil de prever. Espera-se que a próxima ocorra este ano, entre abril e agosto. Por mais apocalíptico que isso possa parecer, não é preciso se preocupar. Se você tem cerca de 30 anos, já passou por esse fenômeno mais de uma vez, pois o Sol gira a cada 11 anos. Provavelmente você não notou nenhuma mudança naquela época, porque esse processo não afeta muito a nossa vida. Só que dessa vez, as coisas podem ser um pouco diferentes. Na Terra, as correntes oceânicas são movimentos que desempenham um papel crucial na influência do clima e do tempo, distribuindo o calor do Equador para os polos. No Sol, essas correntes são mais parecidas com o oceano de plasma. Porém, elas não apenas transportam calor, mas também energia eletromagnética. Isso acontece porque o Sol é uma enorme bola de gases quentes e ionizados que continuam fluindo dentro de seu núcleo. Ao fundir átomos de hidrogênio e formar hélio, nossa estrela libera uma quantidade enorme de energia, levando a essas correntes elétricas de fluxo intenso. E sempre que há correntes, há campos magnéticos. É mais fácil de entender se você pensar naquele experimento clássico com um fio e um prego que provavelmente realizou na escola primária. Quando a eletricidade flui por um fio, ela cria um campo magnético ao redor dele. Portanto, quando você conecta um fio a uma bateria e o envolve em um prego, este se torna um ímã. Isso é semelhante à forma como as correntes elétricas criam campos magnéticos no Sol. Todo esse processo com a ajuda do qual o Sol gera seu campo magnético é chamado de dínamo. Não podemos observá-lo diretamente, mas podemos ver seus efeitos na superfície solar. Quando os fluxos de plasma e magnetismo se tornam instáveis e intensos, se manifestam como manchas solares. Você sabe, aquelas áreas escuras na superfície da estrela. Muito sobre como o dínamo funciona permanece um mistério, mas os cientistas aprenderam algo importante depois de observar essas manchas por séculos. O processo do dínamo segue um padrão. A cada década, aproximadamente, ele se reorganiza. Os campos magnéticos polares do Sol se enfraquecem, chegando a zero, e depois retornam, mas com a polaridade oposta. Na década de 50, os pesquisadores descobriram que quando as manchas solares começam a aumentar e a se tornar mais intensas, significa que os polos estão se preparando para uma inversão. E nos últimos anos, a atividade solar tem sido fora de série. Estamos falando de mais erupções solares, mais explosões de radiação eletromagnética e mais bolhas de plasma sendo ejetadas no espaço. É como se estivéssemos sentados na primeira fila da mais épica exibição de fogos de artifício do sistema solar. De fato, o Sol não tem estado tão animado há provavelmente 2 décadas. No momento, os especialistas acreditam que os campos polares estão quase em sincronia e se enfraquecem constantemente, aproximando-se cada vez mais de zero. Mas ainda não chegamos ao ponto de reversão. Embora possa parecer que o Sol muda seus polos magnéticos como um relógio a cada 11 anos, a verdade é que isso não é tão simples quanto parece. Esse caminho pode ser acidentado, e alguns aspectos do fenômeno ainda são muito difíceis de prever. Veja o último ciclo, por exemplo. O hemisfério norte começou sua virada magnética no início de junho de 2012, mas depois teve um pequeno problema e permaneceu em torno do ponto neutro até o final de 2014. Enquanto isso, no hemisfério sul, as coisas foram mais tranquilas, com a mudança de polaridade em meados de 2013. Desta vez, o Sol está realmente se comportando bem. As coisas parecem estar ocorrendo de forma mais suave neste ciclo, com os polos fazendo a transição de forma mais uniforme. Mas a questão é a seguinte: os processos de reversão nunca são os mesmos. É isso que torna esse fenômeno tão interessante de se observar.
Mas, ao mesmo tempo, é difícil prever como isso nos afetará aqui embaixo. Aqui na Terra, não precisamos nos preocupar muito com essas intensas explosões solares que acontecem a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas se, e eu enfatizo se, uma tempestade solar chegasse ao nosso planeta, a principal ameaça que ela traria seria provavelmente a interrupção dos satélites de comunicação no espaço. Entretanto, as coisas podem ser diferentes nessa inversão de ciclo que ocorrerá em 2024, porque o número de satélites disparou nos últimos anos. Por exemplo, somente o sistema Starlink de Elon Musk envolve mais de 4.000 deles. Todos, juntamente com os de comunicação e GPS, podem ser afetados ou até mesmo destruídos por uma forte tempestade solar. Embora as chances de uma poderosa tempestade solar atingir a Terra sejam baixas, isso não é impossível. Em 1949, durante o evento Carrington, ocorreu uma perto do pico do ciclo solar, fazendo com que as correntes atravessassem as linhas telegráficas, provocando incêndios e interrompendo as mensagens em todo o mundo. A Terra ficou em silêncio quando as comunicações telegráficas falharam. Imagine o que uma tempestade solar poderia fazer com o grande número de satélites que temos hoje. Isso poderia afetar tudo do que dependemos diariamente, desde comunicações e navegação baseadas no espaço até serviços de previsão do tempo. A distribuição de energia no nível do solo também poderia ser afetada. Você pode esquecer de assistir ao YouTube ou ao Incrível, porque se esse evento ocorresse hoje, poderia causar um apocalipse na internet, deixando inúmeras pessoas e empresas offline. Há uma previsão que diz que se um evento do tipo Carrington acontecesse hoje, resultaria em danos que variariam de 0,6 a 2,6 trilhões de dólares. E estou falando apenas dos Estados Unidos. Felizmente para nós, tempestades solares tão intensas quanto o evento Carrington ocorrem apenas uma vez a cada 500 anos, aproximadamente. Más notícias para os satélites de comunicação, mas ótimas notícias para os observadores de auroras. Durante o evento de Carrington, deslumbrantes auroras boreais iluminaram o céu enquanto os shows de luzes polares se estenderam muito além de suas faixas habituais. As luzes do norte foram vistas tão ao sul quanto Cuba e Honolulu, no Havaí, enquanto as do sul foram avistadas tão ao norte quanto Santiago, no Chile. Para muitas pessoas em todo o mundo, esse foi o primeiro vislumbre da aurora, deixando-as obcecadas com o céu excepcionalmente brilhante. Algumas pensaram que era o fim do mundo, enquanto outras começaram o dia cedo, pensando que o sol havia nascido depois de ouvir o chilrear dos pássaros e ver o céu brilhante. Hoje, sabemos que não há nada de estranho nisso, considerando que o aparecimento de auroras em latitudes mais baixas é um dos efeitos esperados da inversão do polo magnético do Sol. Normalmente, esses fenômenos deslumbrantes são encontrados entre 60 e 75 graus de latitude, mas durante a última inversão do polo magnético em 2013, auroras intensas foram observadas abaixo de 50 graus. Testemunhas oculares as descreveram como vermelho sangue ou vermelho carmesim profundo, brilhando tão intensamente que era possível ler um jornal sob sua luz. É importante estudar esse fenômeno e não temê-lo. A inversão dos polos magnéticos do Sol é, na verdade, uma grande oportunidade para os cientistas entenderem melhor o funcionamento da nossa estrela. Como ainda faltam muitas peças em toda a situação do dínamo, ainda não somos muito bons em prever por que alguns ciclos solares são mais intensos do que outros, ou quando exatamente ocorrerá uma ejeção de massa coronal. Mas ser capaz de prever isso está se tornando cada vez mais necessário à medida que nos aventuramos no espaço. Quanto mais pessoas estiverem fora da Terra, mais expostas estarão a essas fortes tempestades solares. É por isso que a comunidade científica quer saber com mais precisão quando uma tempestade solar pode causar danos a espaçonaves e estações espaciais. Além disso, isso ajudaria os meteorologistas a progredir na previsão do tempo, não apenas na Terra, mas também no espaço. O objetivo é tornar as viagens espaciais mais seguras, pois o interesse em missões tripuladas à Lua e a Marte cresce a cada ano. Outro motivo pelo qual é importante aprender mais sobre a inversão do polo do Sol é entender melhor como funciona o misterioso interior da estrela. Na verdade, isso poderia nos ajudar a descobrir os aspectos de outras estrelas no universo e talvez chegar mais perto de responder a pergunta definitiva: por que estamos aqui? Você está vendo o melhor retrato completo do Sol de longe. Felizmente, nossa estrela-mãe de 4 bilhões e meio de anos não usou maquiagem para corrigir seu tom de pele antes dessa sessão de fotos. E agora podemos estudar sua superfície em grande detalhe.
Essa imagem icônica foi tirada em março de 2022. A NASA queria entender melhor o comportamento solar e seu impacto sobre a vida na Terra. E o futuro de nossas tecnologias espaciais, é claro. Para isso, lançou a missão do satélite Solar Dynamics Observatory, ou SDO, em fevereiro de 2010. Essa lendária sessão de fotos aconteceu 12 anos depois, quando o SDO estava na metade do caminho entre a Terra e o Sol. Os cientistas tiveram que montar 25 imagens individuais como um quebra-cabeça. Assim, afinal, contém 83 milhões de pixels. Sim, essa resolução é cerca de 10 vezes melhor do que a tela da sua TV 4K. Veja esse incrível padrão semelhante a um biscoito. Normalmente, a superfície brilhante do Sol o ofusca quando aqui da Terra observamos a estrela. Felizmente, a NASA explorou a luz além da faixa visível, o que permitiu descobrir alguns detalhes invisíveis da face do Sol. Quando você ajusta sua selfie com filtros e efeitos, pode acabar com retratos completamente diferentes, destacando diferentes pontos do seu rosto, até mesmo aqueles que você nem sabia que existiam. O mesmo princípio funciona aqui. Todas essas bolas de plasma são a mesma foto do Sol, capturada em diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. As manchas e os padrões revelados podem nos ajudar a entender um pouco melhor os eventos que ocorrem dentro da pele solar. Na velocidade da luz, deve significar super rápido, mas esse raio rosa dourado que acaricia sua bochecha ao amanhecer já percorreu um longo caminho e é incrivelmente antigo em termos humanos. Os fótons gerados pelo núcleo do Sol levam de 10.000 a 170.000 anos para atravessar a atmosfera da estrela. Depois, cerca de 8 minutos mais para chegar à Terra. Então, vamos explorar o que está levando tanto tempo. Nosso passeio começa com a camada superior da atmosfera da estrela. Você lembra das divindades solares em filmes e peças de teatro? Elas geralmente usam coroas luxuosas com raios dourados. Bem, o Sol real também tem uma coroa elegante, que é a camada externa de sua atmosfera. Mas é claro que seu tamanho e glória são incomparáveis com as de plástico. E seu formato não é tão estável. A coroa é uma concha de gás que envolve nossa estrela-mãe. Portanto, seu tamanho e forma flutuam constantemente sob a influência do campo magnético do Sol. Você pode ver essa coroa a olho nu da Terra durante os eclipses solares totais. Ela se parece com uma bela e intensa radiação ao redor do disco solar, que por sua vez é completamente bloqueado pela Lua. A coroa se estende por 8 milhões de quilômetros acima da superfície da estrela, enquanto nosso planeta azul tem apenas cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. Portanto, um raio hipotético da coroa equivale a uma fileira de cerca de 625 mil planetas do tamanho da Terra. E, de repente, todos os meus problemas começaram a parecer pequenos. Aqui está outro fato divertido. A coroa do Sol meio que quebra as leis da física conhecidas, porque é mais quente do que deveria. Sua temperatura chega a 1.100.000 graus Celsius, enquanto a da superfície solar é de apenas 5.000 graus. No entanto, a palavra apenas não se encaixa aqui, porque ainda é muito quente em termos humanos. Normalmente, a temperatura tende a cair à medida que você se afasta de uma fonte de calor, mas não é o caso aqui. Os cientistas espaciais ainda estão tentando investigar este mistério. Felizmente, a recente sessão de fotos nos permite explorar o que está acontecendo no interior desse enorme objeto quente, sem correr o risco de perder a visão. Veja esses belos pontos brilhantes, por exemplo. Eles representam as explosões solares que ocorrem sob a camada de coroa. As erupções são explosões poderosas que ocorrem quando os campos magnéticos se chocam uns com os outros. Quando isso acontece, eles mudam de forma e se reorganizam rapidamente. Esses campos surgem do plasma, que é muito turbulento. Então esses eventos não são uma surpresa para o clima local. Quem diria que o Sol tem manchas escuras em sua pele, assim como as pessoas? Essas áreas são conhecidas como buracos coronais. Os terráqueos podem sentir seu impacto quando observam as belas luzes da aurora nas regiões polares. Os buracos coronais parecem mais escuros porque o plasma nesses pontos é mais frio, menos denso e magneticamente aberto. Essas condições permitem que os ventos solares escapem para fora do sistema solar, em vez de ficarem na superfície da nossa estrela. E quando se chocam com a magnetosfera da Terra, surgem auroras que fascinam nossos olhos. Ainda bem que os campos locais resfriam os ventos solares. Ninguém quer que os olhos derretam, certo? Agora, se estivéssemos procurando uma analogia para os cabelos do Sol, o melhor candidato seriam suas proeminências. Esses grandes laços de plasma brilhante surgem da superfície e se estendem por milhares de quilômetros no espaço. Sua vida útil varia de dias a vários meses. É um dos eventos mais comuns nessa região. Embora a primeira descrição detalhada de uma proeminência solar date do século XIV, os cientistas modernos ainda estão pesquisando como e por que se formam.
Mergulhando mais para dentro, estamos diante da região de transição. A espessura dessa camada é de cerca de 100 km e o clima local é inimaginável. As temperaturas podem subir para até 500 mil graus. A camada de transição fica entre a coroa e a última região da atmosfera do Sol chamada cromosfera. Falando nisso, bem-vindo à nossa próxima parada. A região da cromosfera é famosa por um mistério científico chamado espícula. Diga comigo, espícula! Isso é divertido! Esses espetaculares jatos de plasma semelhantes à grama são disparados para cima a partir da superfície do Sol e atingem velocidades de aproximadamente 100 km por segundo. Como se estivessem pulando em um trampolim a partir da superfície. Cada espícula dura alguns minutos no espaço sideral antes de cair de volta na atmosfera solar. Os astronautas estavam enfrentando um desafio ao tentar explicar como partículas magneticamente carregadas conseguiam escapar da gravidade maciça do Sol enquanto estavam tão perto dele. A possível resposta surgiu em 2017. Um grupo de cientistas descobriu que as partículas neutras proporcionavam às magneticamente carregadas uma flutuabilidade extra para escapar da gravidade solar por algum tempo. O que é melhor do que a explicação do meu primo, que é pensamentos felizes e pó de fada. Sim. Agora vamos viajar 1.600 quilômetros para dentro, através da cromosfera, para finalmente chegar à superfície, a fotosfera. Ela tem cerca de 400 quilômetros de espessura. Mas, diferentemente do planeta Terra, a superfície do Sol não é sólida ou estável. As temperaturas aqui são extremamente altas para a existência de qualquer matéria. Por outro lado, os cientistas costumam chamar o plasma de quarto estado da matéria. E por que não? Ele é feito de átomos ionizados e elétrons livres, portanto, merece ser considerado matéria. Então, qual é o problema? Talvez um dia encontremos uma civilização local de pessoas plasmoides, mas acho que é melhor não darmos abraços calorosos de boas-vindas. Você sabe, quente, quente, quente. De qualquer forma, a fotosfera é nossa parada final, porque a humanidade não tem a tecnologia para explorar o Sol mais profundamente. Assim, se quiser saber mais, você terá que inventar sua própria espaçonave. Mas o tempo está se esgotando, você só tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos. Depois disso, nosso Sol desaparecerá, de acordo com as estimativas dos cientistas. Na verdade, eles mesmos estarão indo primeiro. No entanto, você tem um concorrente de peso. A sonda Parker Solar, da NASA, é a atual campeã do mergulho mais profundo no Sol. Essa espaçonave conseguiu viajar mais de 7,5 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela em direção ao seu núcleo em 27 de setembro de 2023. E então, a sonda Parker repetiu seu próprio recorde mais uma vez em dezembro do mesmo ano. Então, por que ela não derreteu? Estou ouvindo você perguntar. A sonda foi projetada para suportar condições insanamente intensas e flutuações de temperatura, e é equipada com um escudo térmico personalizado e um sistema autônomo que protege a missão das enormes luzes solares. A NASA tem outros planos ambiciosos. Em dezembro de 2024, a Parker fará sua maior aproximação do Sol. Ela viajará mais rápido do que qualquer objeto feito pelo homem jamais viajou, a uma velocidade de 700 mil quilômetros por hora. A sonda estará a apenas 6 milhões de quilômetros de distância da superfície quente e brilhante da nossa estrela. É como pousar nela. Os astrônomos já compararam esse marco épico que está por vir com o pouso na Lua. Acho que seria mais seguro se, aterrissássemos à noite. Sim, você está certo, essa é uma piada antiga. E se o Sol fizesse boom? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala.
Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc ao quadrado, entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e zunem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona, mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso. Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que é um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes
aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica: a humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do cabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam, criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda.
e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas, e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe. O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10 mil a 20 mil anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres.
Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12.000 anos. De onde estamos, o Sol parece tão calmo e pacífico. Mas assim como os seres humanos e basicamente todo o mundo vivo, o Sol tem suas próprias fases quando está mais ou menos ativo. Só que as consequências são muito maiores e mais caóticas quando ele se torna hiperativo. Vamos aumentar o zoom para ver o que está acontecendo lá em cima. Então, uma das maneiras de medir a atividade da nossa estrela é contar as manchas solares em sua superfície. Se trata de manchas escuras que se formam quando o campo magnético do Sol fica todo emaranhado. É simples, quanto mais manchas solares, mais ativo está o nosso Sol. E parece que o Sol anda se divertindo muito nos últimos tempos. O número de manchas solares que os cientistas observaram é o maior em quase 21 anos. Em junho, 163 manchas apareceram na superfície do Sol. A última vez que tivemos tantas manchas escuras no Sol foi em setembro de 2002, quando havia 187 delas. Parece que essa festa caótica está se aproximando de seu pico, e isso é algo que chamamos de máximo solar. Como tudo isso acontece? O campo magnético do Sol é forte e organizado em algum ponto. Mas, como dissemos, às vezes chega o momento em que ele acaba emaranhando como uma bola de elásticos que estão enrolados com muita força. Isso também significa que o plasma está subindo da superfície, formando loops e causando uma bagunça na forma de erupções solares e algo que chamamos de ejeção de massa coronal, ou EMC. É quando o plasma na atmosfera superior do Sol, chamada de corona, enlouquece e explode com muita força. Então, em algum momento, essa bola se quebra e completamente vira e transforma o Polo Sul em Polo Norte e vice-versa. Tudo isso acontece praticamente a cada 11 anos. Portanto, quando o Sol entra nessa fase e se torna muito ativo, ele dispara bolhas quentes de plasma, forma manchas escuras tão grandes quanto planetas e libera poderosas erupções de energia e radiação. Algo fascinante acontece quando o Sol se torna mais ativo. Esse fenômeno se chama cachoeira de plasma, ou proeminência da coroa polar. É como uma mini erupção que começa no Sol e parece tentar escapar, mas o campo magnético solar a puxa de volta antes que possa escapar para o espaço. E essa cachoeira de plasma é realmente espetacular, ela chega a 100.000 quilômetros acima da superfície. É como se você empilhasse 8 terras uma em cima da outra. Depois, há algo chamado de vórtice polar. É como um gigantesco halo de plasma que gira muito rápido em torno do polo norte do Sol. Esse vórtice acontece quando um grande tentáculo de plasma se rompe e cai de volta para a superfície, semelhante à formação de uma cachoeira de plasma. Os cientistas não sabem por que esse plasma permanece acima da superfície do Sol por tanto tempo.
E um dos exemplos interessantes de EMCs foi uma ejeção gigante em forma de borboleta em março deste ano. Ela adquiriu essa forma tão incomum porque explodiu no lado do Sol que não podíamos ver, de modo que era impossível medir totalmente a sua força. Felizmente, essa explosão não veio em nossa direção, mas pode ter atingido um pouco Mercúrio, e é possível que tenha arrastado um pouco de poeira e gás, já que Mercúrio tem um campo magnético fraco. Tudo isso parece legal na teoria, mas não é uma boa notícia para nós. Por causa disso, podemos experimentar tempestades solares mais intensas, que podem novamente levar a tempestades geomagnéticas na Terra. E essas tempestades não soam apenas alarmantes, elas de fato o são. Elas criam o caos e perturbam o campo magnético do nosso planeta. É verdade que as tempestades geomagnéticas podem gerar belas auroras boreais. Mas todos nós preferimos apreciar belezas como a aurora boreal em condições normais, ou simplesmente assistir a um bom e velho pôr do sol sobre o oceano. Não é que todas as tempestades solares necessariamente atinjam a Terra, mesmo que haja mais delas. Para atingir nosso planeta, elas precisam estar apontadas na direção certa no momento certo. Mas se isso acontecer, a tempestade pode ionizar a atmosfera superior e adeus nossas comunicações. Ela pode causar apagões temporários em sistemas como GPS e rádio. Isso não é necessariamente um grande problema por si só, mas pode ser muito perigoso se acontecer na hora errada, como durante um tsunami ou um terremoto. As tempestades também podem danificar a infraestrutura elétrica, como linhas de trem e redes de energia. Se você estiver em um avião nesse momento, pode ser exposto a níveis mais altos de radiação. Ainda não está claro quanto isso será perigoso para você, mas pode ser um problema sério para os astronautas no espaço. Quando as tempestades solares interferem no campo magnético, a migração de alguns animais pode ser afetada, como tartarugas marinhas, baleias e pássaros. Como as coisas no reino animal funcionam, em sua maioria na ordem natural, quem sabe como esses animais passam por essas mudanças ou até mesmo sobrevivem a elas. E quando o Sol está no máximo de sua atividade, os satélites no espaço também têm problemas. Atualmente temos mais satélites no espaço do que nunca, e quando a atmosfera superior se torna mais densa devido a todas essas mudanças, pode acabar empurrando os satélites em diferentes direções. Eles podem colidir uns com os outros, ou alguns podem até cair na Terra, o que, novamente, só é legal em filmes com super-heróis que conseguem lidar com essas coisas com relativa facilidade. Com sorte, evitaremos uma tempestade solar de grandes proporções como o evento Carrington. A história foi semelhante. Em agosto de 1989, astrônomos de todo o mundo observaram como o número de manchas solares estava ficando cada vez maior. Um homem chamado Richard Carrington estava entre eles. No início de setembro, ele estava desenhando as manchas solares quando de repente foi cegado por um flash de luz. Durou cerca de 5 minutos, mas foi espetacular. Mais tarde, ele o descreveu como um clarão de luz branca. Era uma ejeção de massa coronal muito forte e em apenas 17 horas e 6 minutos, essa tempestade atravessou o longo caminho entre o Sol e o nosso planeta natal e liberou sua força sobre nós, embora isso normalmente leve dias. E quando essa tempestade começou, máquinas de telégrafo em todo o mundo soltaram faíscas, operadores levaram choques elétricos e o papel até pegou fogo. As pessoas ficaram realmente assustadas e confusas porque nunca tinham visto um céu tão brilhante antes. Algumas até pensaram que era o fim do mundo. No dia seguinte, telegrafistas ainda não conseguiam trabalhar adequadamente porque a atmosfera da Terra ainda estava carregada. Eles até conseguiram enviar mensagens usando a corrente auroral em vez de eletricidade comum. Mas ela também trouxe algo incrível: auroras deslumbrantes no céu. Quem estava no Havaí ou em Cuba pôde ver as belas auroras boreais, enquanto quem estava no Chile pôde ver auroras austrais. Tudo isso está aumentando lentamente, mas de forma constante. Veja as erupções solares, por exemplo. Elas são poderosas explosões de energia do Sol. Em 2022, houve 5 vezes mais dessas erupções em comparação com o ano anterior. Além disso, as grandes erupções de classe X também estão ficando mais fortes e mais comuns do que antes. E isso pode ser muito mais extremo do que se pensava. Além disso, é provável que comece um pouco antes do previsto. Inicialmente, os cientistas pensaram que o pico ocorreria em 2025, mas parece que ele pode ocorrer até mesmo no final de 2023.
Não podemos nos proteger completamente caso uma tempestade solar nos atinja diretamente, mas ainda podemos fazer algumas coisas, como planos de aterramento, ajuste das trajetórias dos satélites no espaço e tentar garantir que a infraestrutura vulnerável permaneça segura. Para fazer tudo isso, precisamos de melhores previsões do clima solar para nos ajudar a nos prepararmos para o pior. Tudo isso pode parecer muito ruim a princípio, mas não se preocupe, as explosões solares não destruirão nosso planeta. Elas enviam material solar carregado em nossa direção em velocidades bastante altas. Mas não é que estejamos completamente condenados se essas coisas nos atingirem. Nosso planeta não nos deixará desprotegidos. Ainda temos a atmosfera e o campo magnético que nos mantém relativamente seguros. Nossa atmosfera espessa é como um escudo que bloqueia a radiação que pode nos prejudicar. Portanto, essas explosões solares podem afetar principalmente a tecnologia, mas não destruir a Terra. Acho que temos nossos próprios super-heróis afinal.